Fala galera, beleza? Matheus aqui, junto com o Bruno. E se a gente está junto, você sabe que o assunto é bom. Vamos aqui para falar da Champions League. Para quem não sabe, quando teve o sorteio das oitavas, a gente fez um vídeo dando a nossa opinião sobre o que aconteceria nesses confrontos. Mas 2 meses passaram, muita coisa aconteceu. E hoje, um dia antes de começar o mata-mata, a gente está fazendo esse vídeo para passar as nossas impressões, se elas mantiveram, se elas mudaram em relação a esses confrontos. Não é isso, Bruno? Exatamente. Vamos aqui dar uma análise com todo o nosso conhecimento futebolístico, destilando dados, estatísticas e táticas, e no final o que vai contar é a nossa opinião pessoal mesmo. Exatamente. Começando com, só para constar, os confrontos estão aqui na ordem que eles vão acontecer da primeira partida. O primeiro jogo que nós vamos falar aqui é Leipzig e Liverpool. E para mim, esse confronto teve uma virada de 180 graus. Eu considerava o Liverpool com um certo favoritismo, mas vendo um jogo muito equilibrado. Hoje já vejo o Leipzig como um grande favorito desse confronto. O Liverpool está em queda livre, o time não consegue atacar, não consegue defender, vem com problemas de escalação. E o Leipzig vem numa boa sequência, 4 vitórias seguidas. E o Liverpool com 3 derrotas consecutivas na Premier League. Acho que o Leipzig tomou a pinta de favorito no confronto pelos que os times estão jogando. O Liverpool perdeu em Anfield pelo campeonato inglês depois de alguns anos aí, inclusive. O time perdeu os dois zagueiros, está tendo que jogar com dois volantes improvisados na zaga, e com isso perdeu os volantes que eram tão importantes na transição. Sem o Fabinho e o Henderson, o meio de campo não está tendo a mesma velocidade e qualidade para sair da defesa para o ataque e depois do ataque para a defesa. Então, o Salah está fazendo os gols deles, mas Mané e Firmino caíram muito de produção. Thiago ainda está tentando encaixar no time. Arnold está vivendo a pior temporada da curta carreira dele. O Alisson falhou nos últimos jogos. Então, é um time que tá numa fase ruim, mas a gente sabe que a qualidade que os jogadores têm, o técnico pode fazer, é um jogo importante, então o time provavelmente vai entrar com um clima diferente. Eu não consideraria o Liverpool por fora, mesmo depois dessa sequência ruim de jogos que eles estão. Você falou da derrota do Liverpool depois de muito tempo em Anfield. Um fato curioso é que depois daquele jogo o Liverpool só perdeu em Anfield. Ele vem com 3 derrotas consecutivas jogando em casa. E acho que o segredo para o Liverpool tentar melhorar passa justamente por aquilo que você falou. Voltar Fabinho e Henderson para o meio, colocar zagueiros de fato na defesa, que o Liverpool descobriu um santo para vestir outro. Colocou os caras na zaga, não resolveram e desmontou o meio campo, que não consegue fazer a marcação-pressão com tanta intensidade. E a marcação fica frouxa, criando espaço lá atrás. Mas eu vejo o Leipzig como favorito, principalmente pelo momento dos dois times. Óbvio que a camisa pesa. E um fato curioso também sobre esse confronto, o Leipzig não vai poder jogar em casa. O jogo de ida, que seria com o mando do Leipzig, vai ser na Hungria por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Voos da Inglaterra estão sendo proibidos de ir para a Alemanha, então o Leipzig teve que achar um outro lugar para fazer o seu confronto com o Lille. Então, o fator casa não vai ser tão forte para o time alemão. Sim. E só para falar aqui, em porcentagens, quanto que eu acho, eu fiz isso para todos os confrontos, eu dou um 65-35 hoje para o Leipzig classificar. Foi alto, hein? Foi alto. Eu vou Fase de... de 52-48, vou ser conservador, Para mim, pro Leipzig. a fase do Liverpool não tá bom. O Klopp também, pessoalmente, vivendo um momento bem complicado, a perda da mãe, não pôde ir no enterro dela. Não sei a que ponto isso pesa também mentalmente no grupo, no treinador. E o time está sem confiança. A gente vê claramente nos últimos jogos um time que tudo que pode dar errado acontece. Vamos ver. Seguindo para o próximo confronto, Bruno? Próximo confronto. Próximo confronto, acho que é o confronto que a maioria do pessoal vai ver, olhando todos os confrontos da fase: Barcelona e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, mais uma vez, indo para mata-mata da Champions sem suas grandes estrelas. Neymar fora, Di Maria fora. E um Barcelona, na verdade, eu vejo dois times em momentos parecidos, com transição, times bem irregulares, tentando se encaixar ao longo da temporada. E
o PSG vai sem suas grandes estrelas e o Barcelona tem o Messi, que é sempre um ponto a se observar para o time adversário. E esse ano, 2021 do Messi, ele começou pegando fogo. Se eu não me engano, os últimos jogos dele no SofaScore, a nota dele foi 9.8, 10, 9.7. Uhum. Então, assim, ele tá acima do nível Messi normal. Ele tá jogando demais. Mas o resto do time do Barcelona muito mais fraco do que costumava ser na última década. Os mesmos jogadores em algumas posições, só que alguns anos mais velhos, já em queda de produção, alguns outros jovens tentando buscar espaço e alguns nomes que não condizem com o tamanho do Barcelona. Acho que o principal que todo mundo comenta é o Bright White como camisa 9 do time. O Griezmann ainda não se encontrou no time catalão, mesmo depois de a temporada de adaptação dele. Talvez com os rumores do Messi saindo, quem sabe o Griezmann consiga encontrar o futebol dele para a próxima temporada sem ter que jogar na sombra do Léo. O Ter Stegen, para mim, é um top 3 dos goleiros, então vai ser difícil fazer gol no time do Barcelona por causa do goleiro alemão, mas, de novo, o Neymar se machucando no mesmo período do ano, parece que tá uma zica, que ele sempre se machuca antes de começar o mata-mata da Champions. Esse é o primeiro ano que o PSG chega na Champions, para mim, com um técnico realmente competente, mas o Pochettino, assim como o PSG, é um cara que tem bons trabalhos, mas ainda tem que ganhar aquele título para mostrar que ele é um dos grandes. Eu acho que ele combina bastante com o time do PSG nesse quesito. Tem que ver como que ele vai conseguir organizar o time de Paris sem dois dos principais jogadores do ataque. Eu imagino muito o PSG buscando jogar em transição, explorando a velocidade do Mbappé contra uma defesa do Barcelona, que tirando seu goleiro não é das melhores, né? Acho que se o Mbappé colocar na velocidade, vai ser muito difícil para a defesa do Barcelona conseguir parar o atacante francês. E são dois, o time e treinador que tem coisas a provar, né? Tanto o PSG quanto o Pochettino, tanto o Barcelona quanto o Ronald Koeman. O Barcelona tentando mostrar que o que aconteceu nas últimas temporadas não vai se tornar algo frequente no futuro próximo do clube, e o PSG querendo mostrar que pode sim ser um dos grandes times da Europa. Chegou na final da última temporada e acho que o objetivo do time esse ano é o título. Eles não esperam nada menos que isso. Para as minhas porcentagens desse confronto, eu dou 60% para o PSG, 40% para o Barcelona, por achar que. Não, por ter o vislumbre do Neymar jogar o jogo da volta. Acho que se isso acontecer, mesmo sem ritmo, vai ser um reforço e tanto para o PSG. Eu acho que se o Neymar voltar para esse segundo jogo, as chances do PSG crescem bastante, mas com o Messi inspirado como ele está nesses últimos jogos, eu não me surpreenderia também se ele destruísse nos dois jogos e desse a classificação para o time de Paris. Eu vou com 60-40 para o PSG também. Okay. Dessa classificação para o time do Barcelona, no caso, o Messi. Indo para o próximo confronto, Juventus e Porto. Acho que a Juventus é grande favorito do confronto, a gente falou isso no último vídeo, continua sendo agora. Mesmo correndo um risco de perder a hegemonia no campeonato italiano, não vejo Juventus passando por grandes sustos, pelo menos nas oitavas da Champions. O Porto tem um time interessante até para o campeonato português, mas acho que para bater de frente com a Juventus seria uma grande zebra ver o Porto se classificando para as quartas. Eu acho que esse jogo nem tem tanto o que dizer assim. A Juventus não vive o melhor momento dela também, está em quarto no campeonato italiano, não está nem brigando por título nesse momento, mas é um time muito superior ao time do Porto. Tem o Cristiano Ronaldo, que todo mundo sabe que chegou no mata-mata da Champions, ele vai fazer gol praticamente todo jogo, mesmo se ele não estiver jogando tão bem, vai sobrar uma bola lá, vai ter um pênalti, ou ele vai fazer um golaço fora da área. A gente sempre sabe que de algum jeito ele vai guardar o dele nesse tipo de jogo. Então eu vejo a Juventus
acho que 80-20 nesse jogo, chutando baixo. Eu fui um pouquinho mais ousado, dou 90% para a Juventus, 10% para o Porto em respeito ao futebol. Exatamente. E já seguindo para o próximo confronto, para mim o confronto mais legal, eu acho, de equilíbrio desse mata-mata, dessa fase. Sevilha e Borussia Dortmund. Sevilha tem um time bem encaixadinho, contratou o Papo Gomes da Atalanta, que é um excelente jogador. Tem um técnico que vem fazendo um grande trabalho, o Lopetegui, ganhou a Europa League. Não vai ter essa possibilidade de título esse ano, mas acho que se chegar umas quartas de Champions, pode ser comparado a um título da Liga Europa, ou até mais. E olhando para o lado do Borussia Dortmund, a gente vê um time com grandes estrelas individuais e talvez isso pode ser um fator de desequilíbrio do confronto, com Haaland, com Sancho, com Marco Reus. Mas eu não me surpreenderia de nenhum dos dois times que passar poder incomodar para tentar chegar, quem sabe, numa semifinal de Champions, porque são dois times que têm boas peças e o Sevilla é um time bem encaixadinho. Eu concordo. O Sevilla é um time bem treinado, não tem nenhuma grande estrela assim, mas é um time que conseguiria dar trabalho para a maioria dos times grandes e com grande investimento da Europa. Venceu o E o Barcelona Borussia... recentemente. Oi? Pode falar. Venceu o Barcelona recentemente, o Sevilla. Isso. Mas o Barcelona também não está na melhor fase, como a gente disse. E o Borussia continua naquela, que você entra em campo, o time pode fazer um 5-0 ou pode tomar 4 gols em 10 minutos. É um time muito irregular, a gente nunca sabe o que vai esperar, nunca sabe a escalação, se vai estar todo mundo saudável. O Reus, você nunca sabe se vai conseguir terminar o jogo. O Sancho também tem convivido com algumas lesões nessa última temporada. É um time de altos e baixos. Então, se entrar bem, eu acho que é franco favorito nesse jogo. Mas também, se der uma bobeada, o time do Sevilla não é um time ruim. Se fosse a Europa League, eu apostaria no Sevilla. Mas como é Champions League, eu vou de 60-40 para o time de Dortmund. Eu vou de 55-45 para o Borussia Dortmund. Em respeito, agora parafraseando Rômulo Mendonça, ao tesouro do futebol europeu, Erling Haaland. Acho que ele pode ser um fator decisivo para esse confronto. Inclusive, minha aposta para artilheiro dessa última Champions League. Então, tenho que torcer para ele ir para frente para eu ganhar do Matheus, que apostou no Lewandowski, que não está fazendo gol. E você falou do Lewandowski, próximo time, justamente esse aqui, ó, o Bayern de Munique. Franco favorito ao título da Champions, o time igualou um feito do Barcelona de Pep Guardiola, 6 títulos em uma única temporada, em um único ano, assim, contando o que foi. E pega a Lazio e, para mim, é 99% de chance do Bayern passar e 1% para a Lazio em respeito ao futebol, porque, sinceramente, a Lazio tem pouquíssima chance, é quase impossível a Lazio se classificar diante do Bayern. O time da Lazio tem o Immobile, que faz muito gol, e para por aí também. É um time encaixadinho, é um time bem treinado, mas não é um time nem que põe muito perigo no campeonato italiano, muito menos na Champions League contra o atual campeão. O Bayern, que vem de conquistar o grande título mundial, com certas dificuldades no jogo da final, 1-0, jogo meia boca, mas todo mundo sabe que time europeu não joga o Mundial de Clubes com a mesma intensidade que os times daqui. A importância que eles dão é muito menor para o título. Então, o Bayern é franco favorito, como você disse, a mesma base do time campeão europeu na última temporada. Então, eu vou de 95-5, porque 99 é muito ousado. Você falou que o Bayern manteve a base, eu acho até que o time melhorou em relação à temporada passada, com chegada de Sané, Douglas Costa, que são opções melhores para o ataque que o Coman. Perdeu o Thiago, é verdade, mas com a entrada do Kimmich para o meio campo, não sei se faz tanta falta assim o meio campista espanhol, que não vive boa fase no Liverpool, como a gente falou. E eu vejo o Bayern como favoritaço ao título dessa Champions. Pode acontecer de ser eliminado? Pode. Mas eu só vejo um time hoje jogando futebol que poderia fazer frente, mas a gente sabe que ele pipoca na Champions e a gente vai chegar nele mais tarde.
Indo para o próximo confronto, Atlético de Madrid e Chelsea. No vídeo... Cara, eu diria que o PSG completo é um forte concorrente ao Bayern esse ano de novo. Então, Com o vamos lá. Pochettino agora. Se o Pochettino também não pipocar nas decisões como ele fazia pelo Tottenham. Com Agora pode ir. esse parênteses do Bruno. Próximo confronto, Atlético de Madrid e Chelsea. Na época do sorteio, a gente falou que era um confronto extremamente equilibrado, mas eu acho que a balança agora está pesando a favor do Atlético de Madrid. Favorito a levar o título espanhol. Acho que o Suárez vem sendo a peça que faltava ao time do Simeone. Ele está fazendo uma temporada incrível pelo time do Atlético. E você falou do Braithwaite ser o 9 do Barcelona. O Barcelona tinha o Suárez na temporada passada, era muito criticado, falava que não consegue render mais. Foi para o Atlético de Madrid, está voando lá. E o Chelsea não conseguiu fazer encaixar esses grandes jogadores que contratou, trocou de treinador, pegou o Thomas Tuchel, ex-PSG, e está tentando montar um time, enquanto o Atlético de Madrid já vem com uma base de muitos anos, com algumas peças que chegaram para incrementar o estilo de jogo do Simeone. Como você disse, o Suárez é o artilheiro do Campeonato Espanhol com 16 gols. E o Chelsea começou muito bem a temporada com o Lampard. Inclusive, eu elogiei bastante o time aqui algumas vezes. Falei que o Lampard está fazendo um ótimo trabalho. Mas o time deu uma desandada, assim, no final do ano passado e no começo desse ano, que fez o técnico cair, inclusive. Não é um movimento que eu faria. Eu não tiraria o Lampard, muito menos contrataria o Tuchel, porque, para mim, esse cara é muito fraco. Tanto no Borussia quanto no PSG, ele não mostrou nada assim para ele ser um técnico de time grande da Europa. Mas o problema do Chelsea para mim é que as contratações não estão jogando o que esperavam-se delas. Se você pegar o time, para mim o time do ano passado ganharia do time desse ano, mesmo com as contratações. Werner não está jogando bem, o Havertz não está jogando bem, o Ziyech não encaixou no time ainda, nenhum desses grandes nomes. Eu acho que a defesa melhorou. O Thiago Silva está bem, o goleiro, o Mendy, também entrou bem no time, mas do meio para frente as contratações não surtiram efeito e acho que por pressão da diretoria e dos torcedores, o Lampard teve que insistir neles pelo alto valor que foi investido. Mas eles não surtiram o resultado que se esperava e por isso o time deu uma decaída que resultou na demissão do técnico. E o Atlético Madrid tá aquele mesmo futebol que a gente conhece já dessa era do Simeone no time. É um time que pode ganhar de praticamente todos os times dessa competição também, pode eliminar qualquer time porque ele joga aquele futebol lá na defesa, sai no contra-ataque, faz um gol e retranca. Então, eu acho que é favorito nesse jogo pela fase que o Chelsea vive. Só do Chelsea da temporada passada é muito curioso que logo após a parada que teve na última temporada, o Chelsea voltou com um esquema de ter o Giroud lá na frente para fazer o pivô, o time lançar a bola, ele proteger para o Pulisic chegar pegando a bola, conduzindo em velocidade. E a gente vê que esses dois jogadores eles foram mal utilizados ou pouco utilizados nessa primeira metade de temporada e vinham sendo os dois principais jogadores. Concordo com o Bruno quando fala que talvez tenha tido uma pressão para colocar Werner, Havertz, Ziyech, também pelo valor que o time investiu nessas grandes contratações. Mas eu acho que talvez o Chelsea não pensou direito num projeto de time e sim contratar os jogadores. Talvez fazer umas contratações mais equilibradas, mais pontuais, fosse uma opção melhor. E o Lampard se viu um pouco refém da grande expectativa que as contratações trouxeram para o time dele. Indo para a porcentagem do confronto, eu acho que eu dou 65-35 para o Atlético de Madrid. Acho que está um time. Hoje o Atlético de Madrid é um time. O Chelsea a gente não sabe bem o que é, muito também por ser um início de trabalho. Não tem muito tempo para a gente analisar o que o Thomas Tuchel pretende com o time. Se a gente analisar os últimos trabalhos do Tuchel, provavelmente vai depender da individualidade dos jogadores e, taticamente, vai ser o mais simples possível, torcendo para os grandes nomes resolverem lá na frente. Foi o que ele fez no PSG.
mas ele não tem Neymar e Mbappé nesse time do Chelsea. Então, eu concordo com o seu 65-35. Para mim, o Atlético de Madrid é bem favorito nesse confronto. Seguindo aqui, chegou no time, para mim, se não fosse pipoqueiro, poderia bater de frente com o Bayern. Borussia Mönchengladbach e Manchester City. O City vem numa fase maravilhosa, tá jogando muito bem. Encaixou a defesa. O Rúben Dias foi uma contratação excepcional. Parece que ele joga no Manchester City há muito tempo. O Gundogan vivendo uma fase maravilhosa também. Artilheiro do time na Premier League. O City é líder com 7 pontos de vantagem no campeonato inglês, mas a gente sabe que o objetivo do time é a Champions. Vem fracassando nesse objetivo nas últimas temporadas. E acho que talvez essa seja a grande chance do time conseguir ir mais longe. Porque o time está bem encaixado, está com uma defesa bem montada, o ataque está funcionando, mesmo sem o De Bruyne, e tem um adversário acessível nessas oitavas de final. O problema é ver quando chega nas quartas, né, Bruno? Ele tem sido eliminado nas quartas com certa frequência nesse trabalho do Guardiola. O time do Manchester City também tem uma base já de muito tempo. É um treinador que todo mundo sabe da qualidade do Guardiola montando o time, para o favorito nesse confronto. Mesmo o Mönchengladbach viveu um ótimo momento na fase de grupo, ganhou de Real Madrid, então não é um time assim que a gente pode falar, eu não diria que o jogo já está ganho, mas a fase do City é maravilhosa, ganhou do Tottenham, foi ontem? Foi domingo. Então, ontem, ganhou do Liverpool recentemente, é um time encaixado, o Gabriel Jesus está jogando muito bem no ataque também, além dos que você falou. Eu diria 85-15 em respeito ao futebol que o Mönchengladbach jogou na fase de... Sua correção foi sábado, não foi no domingo, foi sábado. Antes de ontem. Eu vou um pouquinho além, eu dou 90% de chance para o City. 10%, 5% em respeito ao futebol do Gladbach, 5% em respeito ao futebol. Mas o City para mim, tá com pinta de que o time encaixou, sabe? A gente já viu isso nas últimas temporadas, mas acho que nessa temporada, com um trabalho já de mais tempo, o Guardiola já conhecendo mais jogadores, chegando com peças que a gente via que faltavam nas últimas temporadas, não sei, acho que o City pode chegar muito longe nessa Champions. Eu posso falar uma coisa que eu acho? Claro. Eu acho que se o City não ganhar a Champions esse ano, o Guardiola sai do time para a próxima temporada. É uma possibilidade. O Guardiola renovou o seu... Pode falar. Eu não acho que ele vai ser demitido assim. Acho que vai ser meio um acordo entre as duas partes, assim como ele fez no Barcelona e no Bayern. Ele não costuma ficar muitos anos assim também num time. Acho que ele fica umas 5 temporadas e depois parte para a próxima. Mas tanto no Bayern quanto no Barcelona, ele foi mais vitorioso do que no Manchester City. O Manchester City ele foi muito bem nas Copas da Inglaterra, no campeonato inglês, mas vem fracassando com frequência na Champions League. Indo para o último confronto, um confronto que eu vejo bem legal também, Real Madrid e Atalanta. A Atalanta perdeu o Papo Gomes, seu camisa 10, seu capitão, mas ele tem peças interessantes como o Ilicic. E o Real Madrid, que já foi anunciado, o Zidane só fica se ganhar a Champions. Então, para mim, ele vai sair no final da temporada, porque eu não vejo o Real Madrid com time para ganhar a Champions. Eu já disse algumas vezes aqui, eu acho o Zidane um técnico superestimado. Ganhou 3 Champions pelo Real Madrid, mas o time do Real Madrid era muito forte. Ele é muito bom gestor de grupo, gestor de elenco. Ele conseguiu fazer todo mundo jogar porque ele é o Zidane. Então, não vai ter um jogador que vai peitar ele, vai falar, o que você entende de futebol, não sei o quê. Não vai ter briga de egos, porque, como eu disse, ele é o Zidane. Então, os caras respeitam muito ele, as grandes estrelas. Mas num time que não tem Cristiano Ronaldo e Bale, ele não conseguiu fazer uma reconstrução no time. Ele tentou manter as mesmas peças que ele já conhecia, mesmo envelhecidas, que não rendem mais do mesmo tanto, e também tentou manter exatamente o mesmo estilo de jogo que ele já tinha, mantendo os jogadores velhos e tentando
encaixar os jovens no que ele queria, e não o contrário. Ele não tentou se encaixar ao elenco, ele tentou encaixar o elenco a ele. E, para mim, os grandes técnicos conseguem encaixar o estilo dele ao elenco. Eles não forçam o elenco a fazer o que eles querem. Deu para entender, né? Deu. Então, é isso. Mas contra a Atalanta sem Papu Gomes, eu acho que o Real Madrid ainda é um pouco favorito. Tem que ver qual que vai ser a escalação. Não sei se o Hazard vai estar disponível para o jogo. Mas não que ele tenha sido um grande elemento desse time do Real Madrid desde que ele chegou, mas é um jogador acima da média. Então, quem sabe ele dá uma emagrecida e consegue decidir alguma coisa no jogo. Eu diria 55-45. Eu acho que a Atalanta é um time melhor, mas as peças do Real Madrid são melhores. Então, eu diria que o Real Madrid é favorito. Também pela camisa. Eu vou com você, 55-45 para o Real Madrid. Eu concordo com tudo que você falou a respeito do Zidane. Eu achei ele um técnico também superestimado. A gente viu na última Champions, o Guardiola colocou ele no bolso. O City classificou com muita facilidade em cima do Real Madrid. E nesse trabalho, que eu acho que era a prova para a gente ver quem é o Zidane, já que ele pegou um Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo, ele não conseguiu dar essa resposta. Então, acho que, para mim, o Zidane, como técnico, mesmo ganhando 3 Champions, ele é uma incógnita. Eu não consigo dizer quem que é o Zidane como treinador. Até porque ele pegou um time muito bom do Real Madrid, como você falou. Aquele time do Real Madrid era espetacular, se a gente for olhar pelos nomes que tinha. E E já agora, estava mais ou menos montado. sim. E agora, com as peças mais envelhecidas, com ele tendo que meio que abandonar esses jogadores que fizeram muito por ele, ele não está conseguindo fazer essa transição. Então, por isso, eu não sei quem que é o Zidane como treinador, até porque ele só treinou um time na carreira, que foi o Real Madrid. Acho que essa troca, se acontecer, do Zidane sair, vai ser bom, acho que para os dois. Para o Real Madrid, que pode acontecer uma renovação que o time precisa, tá gritando que o Real Madrid precisa dessa renovação. Acho que pode ser bom também para o Zidane, para ele mostrar quem que ele é como treinador, que hoje eu não consigo dizer quem que ele é como treinador. Eu acho que a renovação no Real Madrid vai acontecer, ele querendo ou não. Sérgio Ramos já provavelmente não fica para essa próxima temporada. Uhum. Toni Kroos já falou em entrevistas anteriores que ele não é um cara que pensa jogar por muito tempo também. Ele quer aposentar jovem enquanto ele ainda consegue jogar num nível que ele considera aceitável. Então, ele não é um cara que vai jogar até os 35, 36. É um cara que também já está perto do fim da carreira dele. O Modric não rende mais o que ele rendia em 2017, 2018. Ele tem uma implicância, eu acho, com os pontas jovens que ele tem no time, que ele, mesmo os caras jogando bem, ele não dá uma continuidade para eles. Os dois brasileiros, né, Vinícius Júnior e o Rodrigo, quanto também outros jovens que ele tem no Real Madrid. Ele fica insistindo em nomes como Lucas Vázquez. Sempre que o Hazard está disponível, ele põe o Hazard para jogar, mesmo o Hazard não rendendo. Então, eu acho que ele não conseguiu fazer essa renovação, e a renovação vai acontecer ele querendo ou não, mas se for forçada, vai ser muito pior para o time do que se for planejado. Uhum. E por isso que eu acho que o Real Madrid tem que pensar assim no novo técnico para a próxima temporada. Sim, e concordo com você. E você falou das peças que foram vitoriosas, caíram de rendimento. Acho que para mim o maior símbolo disso é o Marcelo. O Marcelo voava no tricampeonato e hoje ele é um simples reserva, um coadjuvante, e quando joga vai sempre mal. Acho que ele talvez seja o símbolo dessa queda do Real Madrid. Mas se o Marcelo quiser jogar no Cruzeiro, eu aceito. Eu também aceito. O Marcelo ia ser 10 faixa, dono do time, o que ele quiser no Cruzeiro. Mas no mais é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai passar, o que você acha que vai acontecer. Tamo junto, galera. Obrigado e até a próxima.